A Plan desenhou um projeto de advocacia local para uma melhor provisão de serviços básicos às comunidades da província de Inhambane. Atuando nos distritos de Moinho e Xangamo, o projeto constitui uma plataforma de diálogo entre os governos distritais e as comunidades para a resolução dos problemas locais. E é com base nesse projeto que houve espaço para a criação de associações comunitárias de desenvolvimento, que tinham como base essencial fortalecer as capacidades das comunidades para que possam participar do desenvolvimento local. Primeiro, fomos formados em Marumuana. Segundo, fomos formados aqui em Malaíça e fomos já apresentados até agora que estamos a trabalhar. Trabalhávamos 12 elementos de CDC e fomos já aumentado Esponja-Chip, assim como Santolique. Já somos muito. Elas em si hoje têm capacidade de fazer a monitoria dos projetos do governo, né? Neste caso, quando eles pegam o PESOD, conseguem ver o que foi planificado. E junto disso, elas já são capazes de ir onde o governo planificou que ia executar as atividades, verificar se de facto o que foi planificado foi executado ou não. Visitarmos hospitais, escolas, porque aquilo ali é o trabalho que encosta ao governo. O governo tem favor ao nosso trabalho, porque nós vamos lá acolher aquele trabalho que era do governo e entregamos a ele. Vamos agir já swinene. Va famba va tlharihisa hina vanhu, va famba va vona swisiwana a vana na lavo kala va mamani lomu swipitali, kambe va famba va vona swa ku hanyiwa njhani, a enfermeira a tirha njhani, a khomiwa njhani munhu loko a fikile hospitali. As ADCs asseguram que no âmbito das suas atividades, os líderes comunitários, os chefes das localidades, os administrativos estejam a par daquilo que acontece ao nível das comunidades. Um dos resultados das atividades das ADCs foi, para além da monitoria de prestação de serviços, o do estabelecimento de grupos de poupança, bem como a edificação de algumas escolas dentro das comunidades e o estabelecimento de atividades de rendimento. Já temos os resultados, por exemplo, na escola de Malaíça, já acompanhamos tudo, desde o início do lançamento da pedra até o dia final. Não tínhamos escolinhas. Já temos escolinhas, temos onde metermos no nosso caso. A legalização de caixas de poupança, já sabemos onde podemos e como desenharmos um projeto, como podemos começar, onde podemos meter o projeto. Estamos a andar aqui nas casas, pedir coqueiros, comprarmos. Cada coqueiro custa 200 meticais e assim, naqueles coqueiros cortamos, fizemos madeira, ripas, barrotes e vendemos. Naquele dinheiro ali aceitamos quem vem pedir empréstimos, emprestamos, depois sair aquele valor ali e ajuda a população, aquelas crianças órfãs, assim como na escolinha, levamos aquele dinheiro, vamos comprar leite, sumo para a ajuda das crianças na escola. Aí seja uma coisa, vai ter que estar na casa, eu coloco na raiane, vai tirar ali, bona vai ter carro, tem que o chene camari, onga tem que levar onga chene que mas malili o chene caculha, tem que ir para, logo ir para ali, logo pelo menos quase eles o chene que 500 segundos, mês, ir para 50 Para uma melhor interação entre o governo e as associações, criou-se o Fórum das ADCs, onde estas discutem com o governo os problemas identificados na localidade e desenham estratégias para a resolução dos problemas da comunidade. O governo é envolvido porque nós, junto com as ADCs, procuramos saber daquilo que é o PES, o Plano Social e Econômico do Distrito,
para perceber até que ponto o governo consegue cumprir com aquilo que foi planificado. Dificuldades que o governo tem tido, que talvez nem podia conseguir por todo ele, mas o fórum ajuda o governo. Enquanto a gente leva as coisas, chega lá que esse problema. Fórum, a gente apresenta ali então. O que acontece? Então, conseguimos ter a solução, ou como não podemos fazer. O hospital é como Fuyani, lomo vai dar a parte vai mamani, a kunuha onde eu bola maconjo. Mas ele com a forno ali, e família, cuilo que é como é que antini na muita nisso, o hospital ali, se ir mais ao chuquano, porque a kunha na muvaze e enfermeiro ao atender lui ao canela ni lui ana vadzako enquanto animo mbenyana a khuluma kana yena luma phakati enquanto hina yi wa saúde a swi vulavula mas ya swoswi wa swi tiva swa ku loko ndzi nghena mina ni mavabyi ya mina tenda pfala xipfalo a khanela na mina ntsena i nchumu xa ku sungula lexi ku hi xi vona ku chukwatisa ka programa leyi ya forno. Temos a sorte de ter no nosso território várias organizações que trabalham conosco ao bem do desenvolvimento das comunidades e esses líderes estão envolvidos nessas associações ou fóruns para a recolha e canalização das preocupações. Um exemplo concreto é este que estávamos a ter aqui, através do MASC e os ADCs, que contribuem grandemente na recolha e resolução dos problemas que afetam a nossa comunidade. Eles têm encontros periódicos com as comunidades. E existe também um período em que nós fazemos encontro e eles fazem relatórios. Mensalmente damos um relatório daquilo que está a acontecer dentro da comunidade. E devido à agenda, né, nem sempre nós como governo fazemos presente numa certa comunidade, mas quem está sempre em contato direto com a comunidade são esses membros da associação. O que nós pretendemos é que haja mesmo influência da comunidade na resolução dos seus problemas. Fórum das ADCs é um espaço para que os governantes também possam participar, mas para além disso assegurar que vinha se organizando encontros com os membros do governo com vista a perceber claramente o que é que está sendo feito pela ADC. Que dificuldades ou que problemas as gestões comunitárias estão a encontrar ao nível de comunidade para que, junto com o governo, possam saber até que ponto o governo irá dar satisfação a esses problemas. O que a ADC está a precisar lá é assim, quantos anos leva o presidente do conselho a dirigir, porque há alguns presidentes dos conselhos com mais de 15 anos, a dizer que antes de sair este diretor aqui, não entra outro presidente aqui. E ele, presidente, está lá sozinho, não tem o conselho completo, só está lá o diretor, está lá o presidente. É nesse próprio ADC que, aliás, do fórum, procura-se saber o tempo em que aquele setor precisa para voltar a dar resposta, na medida em que a realização dos fóruns é de 3 em 3 meses. Então, isso garante com que no outro fórum, os que tomaram com problemas desta vez precisam dar satisfação. Até que ponto a resolução deste problema está a caminhar. O governo faz uma avaliação positiva da atuação das ADCs. A própria comunidade sabe decidir das duas coisas qual é que é a prioritária. Porque, por vezes, não é possível dar uma resposta positiva, resolver os problemas de uma só vez. E quando é a própria comunidade a decidir, a saber dar prioridade, isso tem uma mais-valia, porque não é imposição de alguém. A própria comunidade já sente que é parte integrante de busca de várias soluções. Só para citar alguns exemplos, a comunidade já consegue dizer, por exemplo, em que lugar podemos construir uma determinada escola. Temos exemplos claros de algumas pessoas da comunidade que ofereceram as suas parcelas para a edificação de escolas de sanitárias. Isso já é um exemplo e mostra que a nossa população tem aquela maturidade e sente que a ação do governo só pode ter efeitos
com a sua contribuição? De princípio, este projeto ao nível do governo não era bem percebido. E o governo encarava esse projeto como um projeto de desafiar as realizações do próprio governo, né? Em procurar saber até que ponto realizou-se coisa X. Mas, ao longo do tempo, o próprio governo foi percebendo que é um projeto que é necessário ao nível das comunidades. O que temos orgulho, primeiro, é o estabelecimento dos próprios grupos. A criação dos 2 fóruns de consulta e apresentação dos problemas ao nível do governo. Nesse processo da criação dos 2 fóruns, nós temos orgulho na medida em que os próprios grupos ao nível da comunidade já ADCs já sabem identificar os problemas que lhes afligem. Já influenciaram na resolução de problemas que afetam as crianças, os adultos, os idosos ao nível local. O próprio governo dos distritos já reconhece que este grupo é importante. Este é mais um resultado da contribuição do MASC para a boa governação em Moçambique. MASC, juntos pela boa governação.